Olá pessoal, no vídeo de hoje nós iremos resolver as atividades do PET volume 2, sétimo ano, semana 2. Unidade temática, geometria, objeto de conhecimento, relações entre os ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma transversal. Habilidades, verificar relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortados por uma transversal com e sem o uso de software de geometria dinâmica. Utilizar termos, ângulo, retas paralelas, transversais e perpendiculares para descrever situações do mundo físico ou objetos. Conteúdos relacionados: como medir um ângulo utilizando o transferidor, construção de um ângulo com o transferidor, determinando a medida de um ângulo. Vamos para as atividades da semana 2. Atividade 1. Leia com atenção. Uma das unidades usadas para medir ângulos é o grau. Para se obter o grau, divide-se a circunferência, que representa uma volta completa, em 360 partes iguais. Cada uma dessas partes é chamada de grau. Dessa forma, um grau corresponde a 360 avos de uma circunferência. Indicamos 1 grau e lemos 1 grau. Conhecendo a história. Segundo alguns historiadores, a divisão da circunferência em 360 partes iguais tem origem na Mesopotâmia. Os astrônomos babilônicos subdividiam o tempo da forma como fazemos hoje. 1 hora igual a 60 minutos, 1 minuto igual a 60 segundos. E também subdividiam a circunferência em 360 partes. Para determinar a medida de um ângulo, utilizamos um instrumento chamado transferidor. O transferidor pode ter a forma de um círculo ou de meio círculo e possui uma escala em graus. Medindo ângulos. Colocar o centro do transferidor sobre o vértice do ângulo, de forma que a linha do transferidor que corresponde ao zero, chamada linha de fé, fique sobre um dos lados do ângulo. Identificar na escala do transferidor o número interceptado pelo outro lado do ângulo. Esse número indica a medida do ângulo. Veja o exemplo abaixo. Então, nós temos aqui a imagem de um transferidor, onde nós temos o lado A, que está passando pelo zero, e o lado B, que está passando pelo 120. Então, nós podemos dizer que esse ângulo é 120 graus. O centro do transferidor coincide com o vértice O do ângulo. Então, o vértice do ângulo O aqui está no centro do transferidor. O lado AO está situado sobre a linha de fé do transferidor, que é o zero aqui, a linha de fé. O lado OB intercepta a escala do transferidor no número 120, significando que a medida desse ângulo é igual a 120 graus. Então, a medida desse ângulo aqui é 120 graus. Então, na atividade 1, é só para aprender como usar um transferidor, quais são os lados de um vértice, o que é o vértice, através do exemplo que foi dado. Agora, na atividade 2, nós vamos praticar. Determine a medida de cada ângulo com o auxílio do transferidor. Então, nós temos algumas medidas, onde nós iremos usar o transferidor para identificar e depois responder a atividade. Então, nós temos aqui o desenho de um transferidor. Já identifiquei as medidas, usando o transferidor. Agora, nós iremos responder a atividade. Então, nós temos o A, que está a 0 graus, o B, 25 graus, o C, 45 graus, D, 78 graus, E, 122 graus e F, 172 graus. Aí vamos para a atividade, então. Na letra A, pediu o ângulo AOB. Então, o ângulo AOB corresponde a 25 graus. Letra B, pediu o ângulo BOC. O ângulo BOC vai ser entre 25 e 45. Então, o ângulo que eu encontrei é 20 graus. Letra C, abertura de A
C. Então, a abertura que eu encontrei aqui foi de 45 graus. Continuando. Letra D. Pediu para mim identificar o ângulo de COD. Então, de COD, essa abertura do C até o D. Então, eu encontrei 33 graus. Como que eu vou saber aqui? É só eu contar do 45 até o 78. Eu pego 78 menos 45 que eu vou achar o 33. A abertura de DOE. Então, de 78 até 122, qual que é a abertura que eu tenho? Abertura 44. Letra F. EOF. Então, abertura de E, do lado E, O, que é o vértice, até o F. Qual que é a abertura que eu encontrei aqui? Foi de 50 graus. E a letra G, que é a abertura de A até F, eu encontrei 172 graus. Atividade 3. Usando o transferidor, construa um ângulo com a medida indicada em cada quadro. Então, letra A. 100 graus. Para mim fazer o desenho desse ângulo, construir um ângulo, eu vou precisar usar um transferidor. Então, eu tenho a imagem do transferidor aqui. Para mim marcar 100 graus, eu vou marcar primeiro na minha linha de ferro, que é o 0 aqui. Então, do vértice, do centro do transferidor, eu vou riscar uma linha até o 0. Já marquei. Depois eu vou olhar onde está o número 100. Esse aqui é o 0, que é o de baixo. Aí vou olhar aqui, onde está o 100? O 100 está aqui. Então, eu vou marcar outra linha. Então, eu construí o quê? Um ângulo de 100 graus. Então, a letra A eu consegui construir. Então, de 0, vou marcar o 0 e vou marcar o 100. Construir um ângulo de 100 graus. Letra B. Agora, vamos identificar 56 graus. Vou precisar do transferidor. Então, no transferidor, eu vou marcar no meu centro do transferidor até o 0, que é a minha linha de ferro. Então, vou lá e marquei. Depois que eu marquei, eu vou procurar o número 56. O 50 está aqui, o 60, então 55 está no meio. Então, 56 é o próximo pontinho. Vou lá e marco 56. Então, eu fiz o desenho do meu ângulo, olha, 56 graus. Vamos passar para o próximo. Letra C, 148. Vou precisar também do transferidor. Vou procurar o meu meio do transferidor e vou marcar, né, até o 0. Vou procurar onde está o 148, que está próximo ao 150, e vou marcar também 148. Aí eu fiz um ângulo de 148 graus. Letra D, 112 graus. Vou precisar também do transferidor. Vou procurar o centro do transferidor, vou fazer uma linha aqui no 0. E vou procurar onde está o 112. O 110 está aqui, então vou procurar mais 2 e vou marcar 112. Então, eu tenho um ângulo de 112 graus. Letra E, 25 graus. Vou precisar também do transferidor. Vou procurar o meio do transferidor, vou marcar até o 0. E depois vou procurar o 25. O 20 está aqui, o 30. Depois, então, no meio está o 25. Então, eu fiz um ângulo de 25 graus. Letra F, 45 graus. Vou precisar também do transferidor. Vou fazer a mesma coisa. Marcar no centro do transferidor até o 0. E depois eu vou procurar o 45. Aqui está o 40, 50, 45 está ao meio. Vou marcar 45. Então, eu fiz um ângulo de 45 graus. Atividade 4. Observe o relógio abaixo e determine a medida do ângulo. Então, nós temos um relógio onde está marcando 9 horas. Então, vamos continuar com a atividade. Que o ponteiro grande descreve durante 1 hora. Então, vamos voltar lá no relógio. Aqui eu tenho um relógio que ele é um círculo completo. Então, eu posso dizer que esse relógio, ele, a determinada hora, ele dá uma volta completa. Então, quando ele dá uma volta completa, ele tem 360 graus. Então, aqui está marcando 9 horas. Vamos voltar para a atividade que ele trata. Que o ponteiro grande descreve durante 1 hora. Quando esse ponteiro descreva 1 hora, quer dizer que ele vai ter que fazer uma volta completa. Quando ele fizer uma volta completa, ele vai
ter feito um giro de 360 graus. Letra B. Formado pelos ponteiros quando esse relógio marca 13 horas. Quando esse relógio marcar 13 horas, ele vai estar com o ponteiro no 1 e vai estar com o ponteiro no 12, tá? Representando 13 horas. Quando ele estiver representando 13 horas, ele vai estar fazendo um ângulo de 30 graus. Letra C. Que o ponteiro pequeno descreve em 3 horas. Então, o ponteiro vai estar no número 3 e no número 12. Então, quando o ponteiro estiver no 3 e estiver no número 12, ele vai representar 90 graus, que é 1/4 da volta. Que o ponteiro grande descreve ao completar 1/3 da volta. 1/3 da volta, se uma volta completa é 360 graus, 1/3 é a mesma coisa que 360 dividido por 3. Então, vai dar 120 graus. Letra E. Que o ponteiro pequeno descreve no seu tempo correspondente a 1/6 do dia. 1/6 do dia vai corresponder também a 120 graus. Então, essas foram as atividades do PET, volume 2, 7º ano, semana 2. Eu espero ter ajudado. Por hoje é só e até a próxima!